Bom dia, paz do Senhor Jesus. Hoje a gente vai gravar o quarto estudo, né? Ouvindo a voz de Deus. Hoje vai ser o plano da salvação, então vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, graça te dou, Senhor, pela oportunidade de estudar a Tua Palavra, que Teu Espírito Santo também nos dá entendimento e sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Independente de quem tenhamos sido ou de que tenhamos feito no passado, Deus nos ama com amor eterno, disposto a vir ao mundo e passar pela agonia da cruz, a fim de resgatar a humanidade perdida. Entretanto, muitos há que se perguntam: como posso ser bom diante de Deus? Como posso pagar o meu passado mal? Como posso ser apresentado sem culpa diante dele? Como posso ser salvo? O caminho para a vida eterna é muito fácil de ser achado e compreendido. Mas pouco sabe como ir a Cristo e experimentar a alegria da paz de espírito, perdão e esperança. O presente estudo mostra a resposta bíblica para uma vida cristã vitoriosa. Então a gente vai começar com as perguntas e respostas. Pega um papel lá e marca os versículos para vocês conferirem na sua Bíblia, para ver se eu estou pregando a verdade. Primeira pergunta: quantos são pecadores? Qual é o resultado do pecado? Será quantos são os pecadores? E quanto é o resultado do pecado? Vamos ver? Romanos 5:12, depois lá em Romanos 6:23, confira na sua Bíblia. A morte passou a todos aos homens, porquanto todos pecaram. O salário do pecado é a morte. Então, todos pecaram, porque a morte passou a todos os homens, e o salário do pecado é a morte. Segunda pergunta: que reação Deus manifestou diante da entrada do pecado? Deus, ele teve uma reação incrível diante da entrada do pecado. Vamos ver qual é? Fica lá em Gênesis 3, verso 8 a 10. Não se esqueça de conferir na Bíblia de vocês, tá bom? Estudar, vamos ver? Será que Deus abandonou o homem? Não, não abandonou o homem, né? É falso. Deus jamais abandonaria um filho dele. Não se importou? É falso também. Deus tanto importou com nós que deu seu filho para morrer na cruz do Calvário. Procurou o homem? Sim, até hoje Deus nos procura. Quando Adão e Eva pecaram lá no Jardim do Éden, se escondeu, Deus foi atrás dele. E nós somos do mesmo jeito, que se depender de nós, nós não vamos até ele. Terceira pergunta: qual é a condição da natureza humana após o pecado? Gênesis 6:5. Marca aí na sua Bíblia ou no seu caderno para depois estudar. Salmo 51:5, Jeremias 13:23, depois 17:9 e Mateus 15:9. Será que a natureza humana ficou mais santa? Não, não ficou, é falso. Tornou-se corrompida e depravada? Sim, nós se tornamos corrompido e depravado. Permaneceu como era? Não. Se tivesse permanecido como era, né, não precisaria Jesus morrer na cruz por nós. Quarta pergunta: quais são as características da natureza humana pecaminosa? Efésios 2:3, depois Efésios 4:18, 1 Coríntios 2:14, Romanos 7:15, 19, depois 23:24. Não se esqueça de estudar o versículo, né? Vamos ver? Quais são outras características humanas pecaminosas? Quero o bem-estar em mim, mas não consigo efetuar, pois nós queremos fazer o bem, muitas vezes nós não conseguimos fazer o bem. O homem natural não compreende as coisas de Deus. Então, aquelas pessoas que não estudam, não compreendem as coisas de Deus. Muitas vezes a gente queremos fazer algo bom, o nosso corpo leva para o lado mal por causa do pecado. Que plano Deus estabeleceu para nos salvar da morte eterna? Fica lá em João 3:16. Deus, ele estabeleceu o plano da salvação de vir aqui a esse mundo morrer por nós para nos resgatar. Deus estabeleceu um plano mediante a qual seu filho daria vida em lugar do pecador. Dessa forma, todos que aceitam como Salvador é perdoado e recebe a promessa da vida eterna. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura, 1 Coríntios 15:3. Sexta pergunta: o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário? 1 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, 2:24, Isaías 56, 5:6. Carregou em seu corpo sobre o madeiro o pecado. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade toda, né? Então, Jesus carregou sobre ele ali, no corpo dele, ali no madeiro, quando ele foi morrer, todos os nossos pecados e nossas iniquidades, nossas transgressões, né? Sétima pergunta: quem pode mudar a natureza humana? Quem será que pode mudar? Tem alguém que pode mudar a nossa natureza humana. 1 Samuel 10:6, João 8:32. O Espírito Santo e o conhecimento da verdade. Então, o Espírito Santo, ele nos convence do nosso pecado e o conhecimento da verdade. Mas como eu vou conhecer a verdade? Estude a tua Bíblia de Gênesis Apocalipse com oração, pedindo ao Espírito Santo que ele vai te mostrar.
8ª pergunta, a salvação depende das nossas boas obras? Efésios 2, 8, 9, Gálatas 2, 16. Não depende. Pergunta 9, como pode o homem alcançar a salvação? 1 João 5, 11 e 12, Hebreus 5, 9, aceitando Cristo, o autor da salvação eterna para todo que nele obedece. Então, essa é uma forma de nós alcançar a salvação, quando nós aceitamos a Cristo dali e quando nós lhe obedecemos, né? Vamos recapitular o que nós estudamos hoje. Após o homem pecar, Deus foi procurá-lo, né? Nós aprendemos. Ele deu a certeza que Jesus morreria em seu lugar. Então, ali ele prometeu, ele deu a certeza ali que Jesus morreria em nosso lugar. É o Cordeiro de Deus, ele tomou sobre si os nossos pecados. Então, Jesus ali tomou sobre ele os nossos pecados. Após o pecado, a natureza humana ficou depravada e o coração corrompido. Então, depois do pecado, a natureza humana ficou depravada e corrompida. O Espírito Santo muda a natureza humana, implanta a lei de Deus no nosso coração. Então, o Espírito Santo ele muda a natureza humana e põe a lei de Deus no nosso coração. A salvação depende de nossa fé em Cristo Jesus. Então, a nossa salvação depende da nossa fé em Cristo Jesus. Ah, mas alguém me disse assim. O meu pastor me falou assim. Pergunta a ele se está na Bíblia, qual versículo e qual lugar da Bíblia. Acredita naquilo que é a nossa regra de fé, a Escritura Sagrada, que foi escrita por 666 autores, como nós aprendemos aqui, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por estudar a Tua Palavra, por estar conosco mais nesse dia. Que Teu Espírito Santo, Senhor, toca no coração de cada um que vê esses vídeos. Que leve, Senhor, para que possa compreender e entender a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém.